Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre dívidas. Tá, mas tudo bem. Que tipo de dívida? Eu quero separar, eu gosto de separar, na verdade, para que a gente possa ter uma visão mais educacional da coisa, com dívidas boas e dívidas ruins. Aí você pergunta, mas Léo, existe dívida boa? Como é que é isso? Primeiramente, muitas pessoas não identificam dívidas que estão endividadas. Como assim? Para muitas pessoas, dívida é aquilo que ela está com o nome sujo, que ela não consegue mais pagar, que o banco está correndo atrás. E na verdade não é isso. Isso também é uma dívida. Só que a dívida, quando você pega um empréstimo, ou quando você faz um boleto, ou quando você financia, independente se está pagando todos os meses certinho, você tem uma dívida. Eu tenho uma dívida, eu tenho um consórcio, então se eu não pagar esse consórcio, eu vou perder esse consórcio. Então, uma boa pergunta para saber se você tem dívida é o seguinte: se eu deixar de pagar esse boleto que está chegando, o que vai acontecer comigo? Se eles forem tomar o seu carro, sua moto, sua casa ou qualquer outra coisa, se botar o teu nome no Serasa, provavelmente você tem dívida. Se não, provavelmente você não tem dívida. Eu não oriento que as pessoas sempre vejam dívida como a pior coisa, porque não é. Existem sim dívidas que a gente chama de dívidas ruins. Por quê? Porque elas tiram dinheiro do seu bolso. E existem dívidas que põem dinheiro no seu bolso, mas é uma forma diferente de pensar. Vamos começar primeiramente com as dívidas boas. Então, você já pediu emprestado algum dinheiro para comprar um material para poder construir ou fazer um bolo, ou um din-din, ou fazer uma roupa para depois vender? Você pegou uma dívida, criou um produto, ou consertou um produto, ou prestou algum serviço. Às vezes você não tinha dinheiro, você é uma pessoa muito boa, com habilidades manuais, que podem fazer pequenos trabalhos domésticos, e você pediu emprestado um dinheiro para a sua família, para um amigo, para comprar um equipamento, uma parafusadeira. Teve uma dívida, começou a trabalhar, ganhou dinheiro e foi lá e pagou esse valor que o seu amigo ou parente que te emprestou, e com isso você quitou a sua dívida. Isso é uma dívida boa. Você fez uma dívida, mas que te propiciou gerar renda, ter um trabalho, mesmo que momentâneo. Isso a gente chama de dívida boa. Você já fez algum financiamento, por exemplo, de um imóvel, ou de uma moto, ou de um carro, ou de uma bicicleta, e teve alguma renda com relação a esse objeto? Por exemplo, você já financiou, algumas pessoas podem financiar um carro e alugar esse carro para o motorista de aplicativo, o Uber, qualquer outro. Então, ele financia um carro, então ele tem uma dívida que ele tem que pagar nos próximos meses e anos, mas ele faz com que esse produto que ele comprou gere renda para ele. E o objetivo nesse caso, nesse exemplo que eu estou te falando, é que se você alugar esse carro dê uma renda suficientemente para pagar essa dívida e sobrar um dinheiro para você. Esse é um ponto. Um exemplo muito clássico dos imóveis. Às vezes, quando eu falo imóvel, não estou falando uma casa, não estou falando um prédio, um apartamento. Muitas pessoas, às vezes, têm um terreno, um espaço no terreno, ele constrói um quarto e sala. Ele constrói um quarto e sala e uma cozinha e aluga isso. Então, ele pega, às vezes, emprestado dinheiro, constrói esse imóvel pequenininho, a gente brinca, né, o puxadinho, e aluga esse imóvel. Então ele fez uma dívida, só que uma dívida boa, que essa dívida está propiciando para ele botar mais dinheiro no bolso. É importante a gente pensar nisso, porque senão a gente fica sempre com a cabeça pensando que todas as dívidas são ruins. E nem todas as dívidas são ruins. Tem muita dívida boa, como eu estou colocando para você. Outra possibilidade, tem pessoas que compram aquelas... A gente vê muito no interior, na minha família toda de Minas, então a gente vê muito no interior. Pessoas compram aquelas máquinas de fazer sorvete que a gente vê, né, que você vai botando o conezinho, ela vai enrolando e tal, como a gente vê em McDonald's, no Burger King, e aluga essa máquina.
às vezes deixa numa padaria, às vezes deixa em eventos, né? Às vezes tem eventos no interior que são 10 dias, 5 dias, então vão aquelas pessoas que vendem roupas e sempre tem uma barraquinha de comida, você vai, com certeza você vai ver lá uma maquininha de sorvete. Então a pessoa pegou uma dívida, comprou essa máquina e agora está botando essa maquininha lá para vender produtos, vender sorvetes e assim ter dinheiro. Uma outra coisa que acontece muito, que a gente vê, a pessoa pega um dinheiro emprestado, compra fornos para fazer pão de queijo, põe dentro de casa e vende lá 10 pães de queijo por R$1, 10 pães de queijo por R$2. Então, isso são exemplos que eu quero mostrar para vocês de dívidas que vocês podem fazer com o foco de fazer mais dinheiro. Isso é, eu fiz uma dívida, mas eu fiz essa dívida focado com o meu objetivo de botar dinheiro no meu bolso. Tudo bem, são exemplos de dívida. Agora, quais são as dívidas ruins? É aquela que a gente faz muitas vezes numa vontade rápida, sem muito pensar, sem muito planejar, com uma decisão muito imediata ali na emoção, e quando você compra o objeto ou usa o serviço que seja, você tira mais dinheiro do seu bolso. Um exemplo, vamos pegar aqui o celular. Não estou falando que é ruim, não estou falando que é bom, não estou falando que você não deve ter celular, mas vamos pensar no celular. Você não tem dinheiro para comprar um celular. O que deveria ser feito? Um bom caminho, uma boa prática, um bom caminho para você comprar esse celular. Você pode pensar em vender coisas que tem em casa para comprar esse celular. Você pode negociar coisas para poder ter um comissionamento, mesmo que você não tenha essas coisas, outras pessoas têm, você pode intermediar essas coisas. Você pode pensar em formas de fazer dinheiro, vendendo produtos, vendendo din-din, vendendo bolo, dando aula, uma série de possibilidades que você pode fazer para ter dinheiro, ir lá na loja e comprar o seu celular à vista. Outra opção, a pessoa não leva em consideração essa possibilidade de fazer dinheiro antes e ela fala, não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero esse celular. O que eu faço? Vou financiar. Normalmente, quando vocês vão comprar celular, vocês vão ver lá, vocês podem pagar em 12 vezes ou a partir de 10 vezes com juros. Então, começa a ter outras opções de ter o celular imediatamente. E às vezes a pessoa, na emoção, com muita vontade de ter o celular, ela vai lá e financia o celular em 10, 12, 20 meses, 2 anos aí pagando o celular. Isso é muito comum. Com isso, o que vai acontecer? Ela fez uma dívida, porque ela tem esse compromisso mensalmente de pagar. E ela vai pagar mais caro do que o celular vale. Isso é um ponto. Só que quando ela ter esse celular na mão, esse celular precisa de pacote de dados, esse celular precisa de pacote de telefonia. Às vezes a pessoa fica preocupada se é um smartphone, ela tem que botar uma película, aí vai botar uma capinha, aí começa a envolver todo esse celular, que você precisava de um celular, mas agora você começa a ter uma série de acréscimos de despesas nesse celular, e não só isso. Cada mês agora você vai ter uma conta chegando na sua casa que você não tinha antes. Então, além de você pegar dinheiro emprestado e vai pagar juros, e não são juros baixos, você agora vai todos os meses desembolsar dinheiro para manter esse celular. Isso que a gente chama de dívida ruim. Não, Leonardo, mas eu vou usar esse celular para o meu trabalho, eu acabei de ser promovido, eu preciso de um celular. É diferente, simplesmente é diferente. Então, se você está usando essa ferramenta para gerar mais dinheiro, é uma boa dívida, é uma dívida boa. Você precisa, você entendeu e você fez. Outra possibilidade, o carro. O carro é uma coisa que tira muito dinheiro da gente se a gente usa sem nenhuma pretensão de alugar, sem nenhuma pretensão de fazer dinheiro com ele. Então você compra um carro, vamos fazer um exemplo aqui. Você vai pagar um carro aí de 30 mil reais, como um exemplo. Não estou falando que é muito, que é pouco, é só como um exemplo. Quando você compra um carro de 30 mil reais, só por você ter esse carro, você vai pagar, você vai ter que tirar do seu bolso por mês, grosso modo, em torno de 600 reais por mês. Não estou falando da prestação que você vai pagar esse carro, não estou falando da gasolina que você vai pagar esse carro, nem da multa que você vai pagar provavelmente nesse carro. Só estou falando dos custos que envolve um carro sem que ele vá para a rua.
Quais são esses custos? O que a gente chama de custo de oportunidade. Isso é um conceito bacana. Porque o que é um custo de oportunidade? Vamos supor que vocês têm esses 30 mil reais. Esses 30 mil reais podem estar trabalhando para você, pode estar aplicado, independente do investimento, mas ele pode estar gerando mais dinheiro, ele pode estar sendo investido. Então, se ele pode estar sendo investido, ele vai estar todos os meses recebendo juros, recebendo dinheiro por causa desse investimento. Se você agora tira esse dinheiro e compra um carro, você deixa de receber essa remuneração. Então, o custo de oportunidade a gente precisa levar em consideração. Outro, o IPVA. Andando com esse carro ou não, você vai ter que pagar o imposto. Não. Andando com a moto ou não, você vai ter que pagar o imposto dessa moto no ano que vem. Outra coisa, esse dinheiro que você gastou nesse veículo, no carro, moto, a tendência é que cada ano eles vão se desvalorizando. Então aquele dinheirinho que estava aplicado, que daqui a um ano ele estaria maior, você tira ele da conta, compra um carro que vai te tirar dinheiro por mês, porque você tem que pagar esse carro, e daqui a um ano, 2 anos, ele vai estar valendo menos. Então, isso que a gente considera uma dívida que não te traz dinheiro, uma dívida ruim. Então, pense muito antes de tomar uma dívida, ter uma dívida, fazer uma dívida, seja no banco, no crediário. A gente vai nas lojas, não precisa, você tem nome sujo, a gente não vai olhar o seu nome, pode fazer o seu crédito aqui, seu crediário, que você pode comprar em tantas vezes. Eles não fazem isso porque eles são bonzinhos e querem te ajudar a ter uma roupa melhor ou um produto melhor. Eles fazem porque eles já embutiram o ganho nesse produto e eles vão ter muita renda, eles vão ter muito retorno baseado na sua compra, mesmo que você deixe de pagar em algum mês ou outro a dívida. E para finalizar, o problema só da dívida não é os juros que eles cobram que você vai pagar mensalmente. Não é só isso. Isso é um problema. O que eu quero dizer? Você vai hoje numa loja, vai comprar uma camiseta e não tem dinheiro para comprar, então você vai abrir um crediário. Você vai pagar em várias vezes. Você já vai pagar juros com isso. Só que o problema se você, daqui a 1, 2, 3, 4 meses, por qualquer outra razão, um problema dentro de casa, um problema que aconteça, você não consiga pagar este boleto, os juros, além dos juros que você já está pagando, por você não conseguir pagar esse boleto, você vai ter que pagar uns juros muito mais altos. Muito mais altos. Então, se você não conseguir no mês, então você já estava sem dinheiro para pagar, aí você não paga. Aí você vai ser penalizado com juros altíssimos. Aí no segundo mês, você não tinha dinheiro no mês passado. Como é que você vai fazer para pagar no próximo mês? Se você não pagou, quando chega no terceiro, no quarto mês, a chance de pagar vai ficando cada vez mais difícil. Aí você vai ter que pegar outro dinheiro emprestado, você vai ter que vender alguma coisa. Então, existem dívidas boas, existem dívidas ruins. E um ponto que a gente precisa sempre olhar é o seguinte: independente se a dívida é boa, se a dívida é ruim, você vai pagar muito mais pelo produto ou serviço que você está usando. Mas se a dívida é boa, você está gerando esse dinheiro. Um exemplo, se eu vou comprar uma moto e eu vou alugar essa moto, eu vou usar como motoboy, eu vou fazer qualquer outra coisa com essa moto que vai me dar mais dinheiro, por mais que eu vou pagar no final 2 motos e essa moto vai desvalorizar 50% do valor, durante esse período eu botei dinheiro no meu bolso. Agora, naquele caso do celular ou na mesma moto, que eu vou comprar moto só para mim, porque agora eu não vou mais andar de ônibus, não estou falando que é ruim ou bom, mas precisa pensar nisso. A partir do momento que você compra essa moto, você vai pagar uma moto e meia, 2, dependendo da quantidade do prazo, quantos meses você vai ficar pagando isso e os juros que você negociou. Você pode pagar 2 vezes e meia uma moto. Imagina, e quando você for vender, você não vai vender nem pela metade do preço que você pagou no início. Então, são pontos que a gente precisa realmente ficar atentos quando a gente vai fazer uma dívida e perguntar: vale a pena? Isso me afasta ou me aproxima dos objetivos que eu tenho? Responde essa pergunta sinceramente para você. Se for para te aproximar, toma as decisões certas para isso. Agora, se for para te afastar, pensa mais 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Talvez valha a pena o foco justamente no objetivo que você tem. A gente precisa entender para que a gente possa tomar as decisões melhores no dia a dia da nossa vida.